Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E hoje vamos começar falando sobre organização financeira. Você já sabe o que fazer com seu 13º? Vai gastar em presentes de Natal para a família e amigos ou pretende reservar uma parte do dinheiro para as contas de início de ano? Confira na reportagem a seguir dicas de como não sair de 2020 ou entrar em 2021 no prejuízo. Você sabia que o planejamento financeiro pessoal é apontado como a ferramenta de maior importância para alcançar objetivos? Ele ajuda a organizar metas, quitar dívidas, pagar contas em dia ou multiplicar seu patrimônio. A maioria das famílias fala pouco sobre dinheiro e orçamento e tocam no assunto somente quando os problemas aparecem. Este ano, com a crise econômica provocada pela pandemia, muitas pessoas se perderam nas finanças. Nós conversamos com um economista para saber como é possível tentar se recuperar dessa situação. Muitas das pessoas elas acabaram levando uma surpresa e por conta de não terem as finanças organizadas. É claro que o que aconteceu com o coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa, mas muitas das pessoas já tinham uma reserva para emergências. Então, utilizaram essa reserva para emergências nessa situação que era emergencial. Então, para elas, o problema do coronavírus, essa pandemia que a gente teve agora, causou muito menos impacto para a pessoa que vivia com aquela renda e dependia daquela renda para tudo. Então, a dica que a gente geralmente dá, nós que trabalhamos na área de investimento, assessoria, planejamento financeiro, é para que a pessoa separe parte da renda dela para casos e situações onde ela vai precisar de maneira emergencial. Não é somente no caso do coronavírus. Às vezes a pessoa pode sofrer um problema de saúde, pode sofrer um acidente e pode necessitar desse dinheiro. Então é para isso que existe a reserva de emergência. Em época de fim de ano, muitas pessoas recebem o 13º. O valor pode ajudar a organizar as contas ou contribuir para a conquista de um novo projeto. Mas você sabe qual é a melhor maneira de utilizar este recurso? O 13º, ele faz parte do salário do trabalhador. Não é um bônus que o trabalhador ganha por ter trabalhado muito bem durante o ano inteiro, mas ele é retirado mensalmente de uma parcela do salário dele. Então a pessoa, quando ela recebe o 13º, tem que pensar dessa mesma forma. A melhor maneira da pessoa estar utilizando esse 13º é pagando as contas que ela tem. Geralmente, no começo do outro ano vigente, ela tem algumas contas que ela consegue utilizar e fazer o pagamento de maneira à vista usando o 13º. Assim ela não precisa, aliás, ficar alavancada e começar o ano endividada. Quando falamos em planejamento financeiro, é importante que fique claro que ele não é feito ocasionalmente, mas deve fazer parte da rotina e auxiliar a tomar decisões em longo prazo. Quando um ano termina, é comum o desejo de separar uma quantia para roupas novas, presentes e viagens. No entanto, é importante priorizar dívidas já feitas e reservar um valor para os gastos fixos de início de ano, como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, por exemplo. Nós estamos terminando 2020 e se você quer começar um ano novo organizando e planejando as finanças, confira as dicas a seguir. Esse problema do coronavírus, esse vírus, essa pandemia, ele forçou com que muitas famílias atentassem a questão do financiamento, a questão dos juros, a questão de aprender mesmo como é que funciona a educação financeira básica. Então, uma das dicas que eu estou dando agora para a maioria das famílias que têm me procurado é se atentar, ensinar aos filhos, dar exemplo aos filhos de como é que funciona a educação financeira dentro de casa, se atentar para a taxa de juros, aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa agora e disponibilizam de diversos materiais de educação financeira e estudar, porque essa situação agora ela é muito pontual, nunca aconteceu antes na história, mas isso não garante que futuramente não possa vir a acontecer. A gente torce para que isso não aconteça mais, mas que as pessoas, se houver uma situação parecida, que elas sejam preparadas para isso. E para quem está procurando uma nova oportunidade de trabalho, chegou o momento de conhecer as vagas disponíveis aqui no Pátio de São José dos Campos. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougue, auxiliar de pedreiro, auxiliar de manutenção predial, caseiro, consultor de vendas, costureira,
costureira máquina reta, mecânico de refrigeração, operador de estacionamento manobrista, representante comercial e técnico de cabeamento. Ainda há vaga para pessoa com deficiência no cargo de servente de obras. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E aí, se interessou por alguma vaga do PAT e não sabe o que fazer para conseguir um emprego? Fique tranquilo, pois na reportagem a seguir você confere como buscar a recolocação no mercado de trabalho. Os dados do mercado de trabalho em 2020 mostram uma queda expressiva na taxa de ocupação. No contexto da pandemia de Covid-19, a desaceleração da economia já era prevista pelo próprio Banco Central. Entre as principais consequências esperadas está a baixa expectativa de venda das empresas, as dificuldades de importação de matéria-prima para a produção e a redução do gasto das famílias por precaução frente à incerteza da renda futura. Em meio a esta situação, após meses sem emprego ou com salário reduzido, muitas pessoas buscam por uma recolocação no mercado de trabalho, mesmo sem saber como as coisas estarão no ano que vem. A pandemia ela ainda não acabou, né? 2021 ainda está bem incerto. Acho que até que saíram todas as vacinas, a população seja imunizada, todas as previsões são bem flutuantes, mas eu enxergo um cenário positivo de melhora gradativa, né? Tem vários estudos já econômicos que apontam isso também, como melhora na economia, aumento do emprego. Então, enxergo algo como positivo. Mas eu acho que, assim, independente do mercado de trabalho, eu acho que é importante as pessoas que estão aqui, né, procurando emprego, elas não esperem o mercado melhorar. Elas comecem já a observar o que elas precisam fazer, o que elas precisam melhorar, buscar oportunidade, trabalhar, fazer estudos, atividades extracurriculares, às vezes optar para seguir uma área ou uma atividade que ela ainda não tem experiência. E aí o mercado reaquecendo, ela já não está tão fora, né? Ela já está apta e preparada para as oportunidades. Neste cenário de pandemia e crise econômica, alguns setores conseguiram se manter um pouco mais estáveis e são a aposta para ajudar na retomada dos empregos. Alguns setores aí lá na pandemia, eles continuaram aquecidos, né? Então, a parte da tecnologia, o setor de saúde, por exemplo, foram setores que tiveram até um aumento, né, aí na economia. A indústria, o comércio, alguns estudos já estão apontando que a partir desse terceiro trimestre também já estão vendo como mais positivo, e eu acho que, assim, 2021 ainda vai ser um ano que vai sofrer, né, com um grande impacto pelo Covid, mas pensando um pouco até na pandemia, mas o pós-pandemia, o reflexo que está dando na cultura, na mudança de cultura de consumo e de produção, o que vai estar são profissões, por exemplo, da área de tecnologia. Em destaque, segurança da informação, infraestrutura, desenvolvimento, área de finanças também, principalmente os especialistas em fusão e aquisição, analista de crédito, analista de risco, vendas e marketing também vai estar em alta, principalmente marketing digital, experiência do consumidor, e-commerce ou outras maneiras de venda e pós-venda, recursos humanos, principalmente os especialistas em cultura organizacional, área jurídica, tanto advogado trabalhista, tributarista, o pessoal, né, focado em especialista em dados jurídicos e BI. Então, são profissões e áreas que eu acho que vão ter aí uma tendência a estar alta nesse pré- e pós-pandemia. E se você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou renda, fique atento às orientações e não perca tempo. O momento pode ser propício para fazer contatos e se reinserir no mercado. O fim do ano já é uma época que a gente já vê os candidatos sumirem naturalmente. E a gente, esse ano, está observando a mesma situação. As vagas abertas nesse período, a gente já vê que tem menos candidatos do que antes. Então, para quem quer trabalhar aí, já é uma leve vantagem. Então, não espera o ano virar, não espera o seguro-desemprego acabar, não espera passar o carnaval, continua buscando oportunidade, faz contato, atualiza redes sociais. Muitas empresas usam, por exemplo, o LinkedIn, ou acessa o site da empresa, porque muitas empresas também fazem esse cadastro pelo próprio site, continuam enviando currículo,
Acho que quem quer trabalhar e não para, continua buscando oportunidade independente da época do ano, né? E agora vamos saber como está a situação da pandemia de Covid aqui em São José. Confira no nosso boletim epidemiológico. Quer saber como vai ficar o céu para a tarde desta terça-feira e amanhã, quarta? Então fique atento à previsão do tempo. A tarde desta terça-feira será nublada com grande chance de pancadas de chuva com trovoadas. A máxima chega a 29 graus e a mínima é de 20. A quarta-feira terá variação de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. A máxima chega aos 30 graus e a mínima é de 20. E o boletim fica por aqui. Lembrando que hoje, a partir das 5h30 da tarde, tem sessão ordinária. E você confere, é claro, aqui pela TV Câmara, nos canais 7 da NET, 9 da Vivo e também pelas redes sociais ou site do Legislativo. Muito obrigada pela companhia. Até mais.